mais nada, a gente investe um balanço da primeira fase do 13 na competição. Começou muito forte, ganhamos vários jogos com placares elásticos, mas nos últimos 3 jogos acabou que não conseguimos vencer. E isso vem sendo uma preocupação para parte da torcida também. Boa tarde, Igor. Tudo bom? Prazer falar contigo mais uma vez. Para mim, o balanço é muito positivo, né? O 13 termina a primeira fase líder do grupo, com um número de vitórias satisfatório, entre os 18 melhores ataques da competição. Acho que essa oscilação que ocorreu nos 3 últimos jogos faz parte de um processo de uma equipe que se classificou antecipadamente. Acho que é importante ressaltar que a última vez que nós tivemos todo o elenco disponível para um jogo foi contra o Sergipe, né? Naquele momento nós garantimos ali a classificação e a partir dali a gente começou a ter algumas alterações em virtude de observações que eu precisava fazer na equipe, visando o mata-mata e para nós termos um desenvolvimento maior de opções táticas e de opções de atletas também, além de algumas precauções em virtude de cartões e de lesão, para que a gente pudesse, agora sim, chegarmos nessa semana que inicia essa fase mata-mata com todo o elenco à disposição e 100%. Boa tarde aos colegas, boa tarde Adriano, boa tarde Raul, os dirigentes aqui presentes, satisfação mais uma vez voltar a falar com vocês. Números, né? Como de praxe e costume. Campeão do grupo A9, time fez bons, obviamente, de vitórias, salvo gols, maior número de gols e tudo mais. Eu creio que as 3 grandes metas que, principalmente agora, a SPE traçou, já foi alcançada. Classificar, graças a Deus pela performance, principalmente no turno, por conquistar. Vem agora a segunda grande meta, que já visa vislumbrar, logicamente, um progresso para 2027, principalmente na SPE. Isso, adversário fortíssimo, a Esporte Clube Jacuipense, traslado, logística, gramado sintético. E vocês dessem um realize aí desse cenário, como também o 13 está se preparando para este grande desafio só para pujar o leão do Cisal. Satisfação, professor. Boa tarde, Bob. Perfeita análise. Quando eu cheguei aqui, acho que na minha primeira entrevista, eu falei aqui que o 13 não podia pensar só em classificar, mas que tinha que pensar em classificar em primeiro, né? E essa primeira meta foi alcançada. Acho que isso é importante, mas a gente precisa seguir passos e passos, né? O próximo passo é o mata-mata contra a Jacuipense e eu acho aí ressaltar já de início, o clube está fazendo uma grande operação, um grande esforço para que nós tenhamos a melhor logística possível. A equipe vai estar quase que 100% do tempo em regime de concentração de hoje até o final do mata-mata, que é a segunda partida no próximo domingo. Depois o Raul vai passar mais informações sobre isso. Nós estamos analisando, já estávamos, mas avaliando o Jacuipense de forma aprofundada, né? É uma equipe que também está fazendo agora algumas mudanças, né? A gente já assistimos aí 4 jogos do Jacuipense, né? Temos mais 4 jogos para analisar. A questão do gramado sintético, nós também pensamos nisso e na nossa possibilidade de logística, nós temos 2 opções, né, de treinar em gramado sintético para nos adaptarmos o máximo possível e para estarmos o mais pronto possível para uma partida que é tão decisiva, porque a primeira partida ela é decisiva. Acho que é importante a gente dizer isso. São 2 jogos, mas muitas vezes o que acontece no primeiro jogo direciona o que vai ser o segundo. Então, a gente vai encarar esse primeiro jogo como uma final e depois nós pensamos no outro jogo e aí só após isso nós vamos pensar na sequência da competição, mas entendendo que a gente consegue cada dia nos fortalecermos mais em busca daquilo que são os objetivos do clube. Boa tarde, pessoal. Paloma da Revista. O senhor fez esse super panorama aí falando sobre a atuação do 13 até aqui. E dada a próxima fase, eu imagino que a pressão para o time está muito grande. E que o senhor falasse um pouquinho como é que vem sendo trabalhado o emocional dos jogadores para os próximos passos. Boa tarde, Paloma. A pressão é muito grande porque, e a gente conversou sobre isso agora há pouco, e precisa ser encarado como um privilégio, né? Porque só há pressão porque o 13 é um clube gigante, com uma torcida imensa, então por isso há essa pressão. Acho que todos nós que estamos aqui entendemos isso como um privilégio. Nós nos preparamos ao longo da pré-temporada, da intertemporada ali pós-paraibano e dos 10 jogos para estarmos aqui nesse momento, numa condição que nos coloca num nível de confiança muito alto, porque tudo que a gente traçou de objetivo foi alcançado até aqui. Esperamos continuar forte assim. Essa questão psicológica, ela é uma ação conjunta, interdisciplinar. Desde
mostrar aos atletas o panorama, e os atletas já entenderam isso, né, do que é o 13, mas também a gente tem uma ação contínua com o psicólogo, no dia a dia, não só eu, mas toda a equipe técnica, nós temos um trabalho de fazer os atletas enxergarem as reais possibilidades, e acho que a gente está aqui num papel que é de superação, né? Nós precisamos entender que para aquilo que a gente quer fazer no esporte, no futebol, como qualquer esporte, é de superar desafios, obstáculos e entender que nós somos mais fortes dessa forma. Então, esse trabalho psicológico ele está desde sempre feito. Claro que nesse momento agora se faz necessário alguns ajustes, mas o nosso papel, meu papel enquanto treinador, é de passar tranquilidade para os atletas, muita confiança, porque os atletas nos trouxeram até aqui, né? E nos trouxe até aqui jogando um futebol que a todos reconhecidamente, até acima um pouquinho da média normal daquilo que se vê na Série D. Claro que nos momentos que nós estivemos completos, isso ficou mais evidente, né? Em alguns momentos isso até se jogou bem, mas o resultado não veio como nós gostaríamos. Acho que foi o caso agora do jogo passado, mas a gente está pronto, nós estamos prontos para qualquer desafio. Eu já posso emendar uma perguntinha para saber o que é que mais tem preocupado no adversário, quais são os ajustes que vocês estão fazendo com base nisso? Capacidade técnica. É um adversário que tem um refino técnico grande e uma equipe que joga junto a maior parte do elenco há quase 3 anos, né? Então, essa coletividade em função do tempo que estão juntos, associado a uma boa capacidade técnica, é aquilo que mais tem chamado a atenção e que a gente vai ter mais cuidado com isso. Adriano, em relação ao mata-mata, a gente está aqui, é uma fase do campeonato que exige mais coisas do que, obviamente, só a parte técnica dos jogadores também. O psicológico vai contar muito e outros ajustes também podem ser feitos visando o adversário. No início do campeonato, não sei se o senhor lembra, mas o senhor definiu o seu estilo de jogo como uma espécie de caos misturado com ordem. Você pretende manter mais ou menos isso para esses 2 jogos ou acha que será necessária algum tipo de mudança visando o adversário? A gente precisa de ajustes, e a gente precisa de ajustes em função daquilo que o adversário vai nos trazer de dificuldade. Mas esse estilo caótico ou caórdico, como eu usei o termo, mais uma vez, foi o que nos trouxe até aqui, foi o que nos permitiu nos classificarmos com antecedência, foi o que permitiu que nós tivéssemos um grande ataque, e eu acho que não seria nem sensato da minha parte, nesse momento, querer mudar ou querer fazer um outro tipo de jogo, porque nem haveria tempo hábil para isso. O que nós precisamos é ajustar aquilo que nós podemos melhorar, e sempre há algo a melhorar, mas acima de tudo, enfatizar aquilo que a gente faz de bom, aprimorar isso, para que aquilo que a gente consiga, que nosso estilo de jogo consiga sobrepujar aquilo que o adversário tem de capacidade. Elenco forte, firme, concatenado, ajustado, esperamos também que esteja bem focado, principalmente na parte psicológica, né? Agora o doutor Lucas Patrício. No traslado até a Bahia, tem uma situação também lá em Pernambuco, os novatos, talvez sem citar nomes, já encontram vocês para o primeiro jogo lá? Sim, a gente tem alguns atletas que foram concretizadas as negociações, eles devem se apresentar amanhã e, junto com o grupo, fazer parte dos treinamentos para essa reta final do campeonato. Professor, em relação à torcida, como é que está essa mensagem que vocês estão passando nesse momento de expectativa para o pessoal? Cara, a torcida do 13 ela é fantástica, né? E é muito apaixonada. Eu acho que isso fez com que nós jogássemos melhor, inclusive, porque o apoio deles no Amigão tem sido fenomenal. Eu estou ansioso para ver o Amigão ainda mais cheio, né? Espero que a gente consiga vir um bom resultado da Bahia para aqui ver o Amigão lotado com o bandeirão que está sendo produzido e olha, para mim isso é uma oportunidade rica e mais uma vez é um privilégio, né? Porque eu estou num processo inicial de carreira como treinador. Então, ter a oportunidade de ver um Amigão cheio, com a torcida do 13, que canta tanto, que empurra tanto, que é tão apaixonada, né? E que tem demonstrado, mesmo nesse momento de oscilação, pelo contato que eu tenho com eles nas redes sociais, nas ruas, tem demonstrado uma confiança muito grande naquilo que nós estamos fazendo aqui no meu trabalho. Eu espero retribuir toda essa confiança e essa gentileza que eles têm demonstrado, assim, de confiar tanto, de apoiar tanto, né? E é isso e quanto melhor nós fizermos nosso trabalho, mais eles vão estar do nosso lado, e o papel do torcedor é isso mesmo, eles têm que criticar na hora que critica, que precisa ser criticado, cobrar na hora que precisa cobrar,
mas estar junto conosco nesse momento vai ser fundamental, porque sem dúvida, sem a torcida, nós não temos nem 50% da força que temos em função de ser o 13 e da torcida que o 13 tem. Em relação ao jogo agora contra o Retrô, supostamente, pelos boatos que andaram correndo, não é informação minha, não sou eu que estou dizendo, só para deixar claro, teve um boato que o 13 estaria com algum tipo de pendência financeira com os jogadores. Mais uma vez, lembrando, é um boato que surgiu durante o jogo. Uhum. Aí eu queria que o senhor esclarecesse isso para confirmar ou negar essa procedência, até para a torcida ficar ciente da situação da equipe. Absolutamente. O compromisso do diretor executivo no futebol é dar tranquilidade aos jogadores, então toda a logística, toda a questão financeira vem sendo honrada, e eu disse até para o nosso técnico o seguinte: o melhor bicho é salário em dia. Então esse compromisso é um compromisso da gestão executiva do futebol, e desde o momento da abertura da janela com o resultado do futebol, a gente trabalhou incessantemente em busca das reposições pontuais que ele precisa ajustar do time, e não apenas isso, também oferecendo uma estrutura logística, fazendo uma parceria com o próprio Clube Retrô, porque eu estive lá no jogo e falei tanto com o chefe executivo deles, o CEO, Gustavo. Fechamos uma parceria para tentar concentrar o nosso time no jogo de volta, porque a gente sabe também que Campina Grande é um ambiente de festa de São João, e a gente quer o atleta totalmente concentrado nesse resultado que é tão fundamental e importante para a gente. Então, não apenas a questão do salário, mas toda a infraestrutura necessária, inclusive de reforços. Toda a minha equipe técnica foi liberada, e eu dei o comando antes mesmo do jogo para que a gente já começasse a monitorar os atletas que poderiam ser identificados como reforços e reposição para o time. As negociações estão feitas, ele pode fazer 2 anúncios oficiais e temos outras negociações. O problema é que essa rodada ela fecha logo, e a gente tem um time competitivo que saiu em primeiro lugar e pronto não apenas para o acesso da Série D, mas para o acesso à Série C e ser título de campeão. O time do 13 é um time que não é gigante pela sua logística hoje, ele é gigante pela sua história, pela sua tradição e pela sua torcida. E como gigante, a gente não pede licença não, e nem bate a porta. Eu disse para ele e para todo o time, a gente arromba. Então quem tem que temer ou sentir alguma pressão será o nosso adversário. A gente vai com força total. Você aqui sempre faz novidade para a maior torcida do Estado. Perfeito. Como anda a captação de novos investidores, como anda aquilo que o trabalho paralelo entre a parte administrativa e também a parte técnica, conselho deliberativo. O que você pode dizer desse cenário no geral, para a maior torcida do Estado? Né? Perfeito. Eu sou um entusiasta e, na verdade, estou absolutamente otimista com o projeto que o 13 tem, não apenas para o futebol profissional, mas como para a cidade de Campina Grande como um todo, porque isso, inclusive, é um atrativo para os jogadores que querem, de alguma forma, compor o nosso elenco nessa reta final. A gente anuncia para eles, como foi o exemplo do empréstimo com o Thiaguinho. O Thiaguinho chegou daqui, arrebentou e saiu gigante. Fechou um contrato absurdo lá com o CRB. Então, o que o 13 representa para um atleta profissional não é só estrutura. E eu quero investir ainda mais na estrutura para que a gente bote esse time no patamar que ele já merece há muito tempo. Série D não é lugar para o 13, está longe disso. O nosso lugar nem é Série C nem B. O nosso lugar é o pódio em primeiro lugar, é ser campeão. É essa a nossa vocação. Temos uma cidade extremamente incendiada com o 13 Futebol Clube. Crianças vestem a nossa camisa e peões de obra saem do trabalho mais cedo e gastam dinheiro para acompanhar esse time que às vezes nem tem. Então essa responsabilidade eu tenho sim, tá? E nosso staff também tem, e sabe que e ele falou em pressão, é um privilégio jogar nesse time, porque ele vai catapultar todo esse elenco como campeão para fazer parte de uma história. Não é sobre acesso e nem calendário para o ano que vem, isso é um objetivo formal. A gente precisa sim de calendário e acesso, mas a nossa missão é ser campeão sempre. A gente tem a chegada agora do STF, que você falasse um pouquinho como é que isso já influencia diretamente no futebol e como é que a diretoria tem se organizado para dar sequência à Série C. Quais são as prioridades nesse momento? Pronto. A SPE, uma sociedade de propósito específico, contratada pelo 13 Associação para ajudar na gestão e logística e aporte de capital por atrair investidores privados a desenvolver o futebol do 13. São 3 pilares, né, que funcionou com um acordo com os credores e depois com essa estruturação, e em seguida também com o complexo, que é uma arena multiuso aqui no nosso atual PV. Tudo isso reverbera de forma profissional, não apenas para os torcedores, mas para o mercado. Porque para o mercado não é sobre futebol, porque o futebol realmente é apaixonante,
mas é sobre resultados e números. Então, a gente almeja fazer uma gestão que o financeiro do 13 dependa cada vez menos do resultado do futebol, para que eu possa dar estabilidade ao meu time, poder ter uma recorrência e uma estabilidade para entregar a sua melhor performance. Meu papel como diretor executivo, como CEO, é garantir ao time de profissional de futebol que eles deem o seu melhor e exerçam um futebol de alta performance que o 13 merece. Quando a gente se preocupa desde da logística do time, que não é tão simples, porque a CBF libera o calendário e as datas muito em cima, eu preciso, com o meu departamento, me preocupar com a logística de viagem, o estilo de campo que ele vai treinar, se esses atletas estarão concentrados, se eles terão a melhor refeição e se eles não estarão dispersos e focados 100% no resultado. A minha ideia de fazer uma concentração para o time é justamente garantir isso, garantir a logística patrimonial para que ele, o Adriano e todo o staff possa desempenhar o seu melhor futebol. E a gente não interessa nada menos que a vitória. Para fechar a minha parte, Adriano, você fala que sua carreira ainda é curta em relação à questão de ser treinador e essas questões. Dá para dizer que esse jogo agora, que pode garantir o calendário para o próximo ano, é o jogo mais importante da sua carreira? Eu creio que sim. Eu creio que sim, Igor. E eu espero que seja o primeiro dos mais importantes da minha carreira e é para isso que eu me preparo, né? Me preparo assiduamente há muito tempo para grandes jogos. É isso que me motiva, é isso que me trouxe a ser treinador e estar à frente de um grupo tão capaz, num momento tão importante para um clube do tamanho do 13, mais uma vez, é um privilégio. Eu tenho certeza que sou preparado para isso. Espero conseguir os objetivos porque é uma forma de dar passos importantes para construir uma história aqui nesse clube. Para calentar o coração da minha torcida do Estado, Raul, quantos reforços se apresentam a partir de amanhã na Mansão Alvinegra? Pronto, posso anunciar formalmente aqueles que eu tenho um contrato, né? São 2, 3 em negociação para poderem ser anunciados, mas como responsabilidade do diretor executivo só depois de contrato assinado. Adriano pode falar sobre os que já são contratados e depois que anunciados pode falar sobre os que já assinaram o contrato. Então, até 5 no caso, isso? Até 5, sim. 2 já confirmados, tá? 2 confirmados, 3 em negociações. Os confirmados a gente pode passar. Pode passar? Não? Infelizmente eu não posso passar para vocês aí. Não, tá? não é uma questão nem de mistério, é uma questão de responsabilidade. A gente tem um grupo formado, o nosso time classificado em primeiro lugar tem total aptidão de sair campeão e vencedor desse torneio e os reforços só somam para o resultado, tá? Então o que a gente tem, e eu deixei isso bem claro para o staff e para todo o time, saímos em primeiro classificado por antecipação. Temos um time que se vier com força total, realmente ele teve desfalcado e não reflete o nosso melhor futebol, como aconteceu com o Retrô, mas sem subestimar o adversário, a gente vem com força total e vem para ganhar. Só nos interessa a vitória. As 3 linhas. A busca por contratações em posições que a gente tinha alguma carência específica, tá? Mas eu queria reforçar aqui a fala do Raul, né? Esses atletas que nós temos são os atletas que nos trouxeram até aqui. E aquilo que a gente entender que é uma real necessidade, uma carência específica em algum setor, nós estamos indo atrás. Mas nós temos total confiança no grupo que nós temos de trabalho e naquilo que eles podem nos entregar.